Oi, crianças, vamos para a nossa videoaula de ciências. A gente vai fazer a revisão do livro de atividades complementares, certo? Lembram que a gente está estudando as misturas. A gente vai fazer aqui na página 51, né? A imagem que você vê acima representa o tipo de mistura. Vocês vão ter que responder. Que mistura é essa? É heterogênea. Por quê? Elas, apesar de ter várias coisas misturadas, elas não se juntam em uma só. Depois vocês vão ter que ler o texto e ver aqui, ó, na cultura da Síria, o café não é filtrado, e sim decantado. O pó do café é misturado à água e a mistura é colocada em repouso até que o pó fique depositado no fundo do recipiente, né? Então, aqui diz que você pesquise o que é decantação. Que processo é esse? Então, é esse mesmo processo aí que foi feito com o café. Decantação é para você separar, né, uma mistura de outra. Aí você pode enumerar aqui várias misturas, né, separadas por decantação. E agora a gente vai para o conteúdo de hoje, que é sobre matéria. Dizemos que a matéria é tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Ela pode estar no estado líquido, sólido e gasoso. Então, tudo que ocupa lugar no espaço pode ser uma parede, uma cadeira, um lápis, um caderno, uma pessoa, uma planta, né, os animais e até mesmo o ar, porque aqui diz que ele vem, né, em forma gasosa. Continuando a leitura. A matéria nem sempre pode ser vista, mas pode ser percebida através dos sentidos. É o caso do ar, que é percebido através do vento e quando respiramos. Já os corpos, que são porções limitadas de matéria, são constituídos por pequenas partículas chamadas átomos. A matéria é constituída de elementos invisíveis aos olhos. Os átomos que, quando agrupados, formam as moléculas. Então, vamos ver aqui o que é a definição de átomo. Coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não. Existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela. Do papel é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Se queimarmos uma folha de papel, não conseguiremos induzir a sua forma inicial. Temos então um fenômeno irreversível, pois não tem como tornar das cinzas uma outra folha de papel. Assim, estamos diante de um fenômeno químico. Acender uma lâmpada é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Acender uma lâmpada não é um fenômeno químico, pois o que ocorre é a transformação de energia elétrica em energia térmica e também com a formação de energia luminosa. Não acontece a reação química, assim não há formação de novas substâncias. E a água fervendo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Quando a água está fervendo, acontece a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O que se observa então é apenas uma mudança do estado físico, que é a ebulição. E não há transformação química, uma vez que não há formação de novas substâncias. Fundir o ferro é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? A fusão do ferro também não é considerado um fenômeno químico.
Nesse processo, o que está acontecendo é apenas a passagem do ferro do estado sólido para o estado líquido, sem a formação de novas substâncias. Misturar a água com açúcar é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? O açúcar, ao entrar em contato com a água, sofre um processo chamado de dissociação molecular. Nesse momento, os cristais do açúcar que estão aglomerados na forma como conhecemos, se dispersa pela água. Como a molécula do açúcar é muito pequena e invisível ao olho nu, só enxergamos a solução líquida como se fosse água. Mas ao colocarmos a solução no sol, a água evapora, deixando apenas os cristais de açúcar que voltam a se aproximarem, tomando sua forma inicial. Como conseguimos recuperar o açúcar da mesma forma que era antes, podemos dizer que estamos diante de um fenômeno físico. Ok, pessoal, entendido as transformações físicas e químicas através do exemplo que vocês viram agora, a gente vai continuar agora, a gente vai ver sobre as propriedades da matéria, certo? Uma das propriedades é impenetrabilidade. Essa propriedade mostra que dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar ou ao mesmo tempo. Quer dizer que se tem uma coisa no lugar, você não pode botar as duas, uma dentro da outra, né? Então, uma coisa de cada vez ocupa o seu espaço. Então, é impenetrabilidade. Depois a gente vai ver aqui divisibilidade. Propriedade que a matéria tem de se reduzir em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, ela pode mudar a sua propriedade. Ok? Então, agora vamos partir para compressibilidade e elasticidade. Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter volumes reduzidos quando submetido a determinada pressão. Existe matéria realmente que se você apertar, você vai ficar lá dentro, quando você aperta, que ela vai, né? A água sustenta a pressão e ela vai conseguir entrar dentro do lugar que você quer. A outra é a elasticidade. A matéria tem de retornar ao volume inicial após cessar a força, né, que causa a compressão. Como eu acabei de dizer, se você empurrar e depois se você liberar a força, ela vai esticar, né, e voltar ao seu tamanho normal. E aqui a gente vai ver mais propriedade. Agora a propriedade organológicas. É isso? Organolépticas. São as propriedades percebidas pelos nossos sentidos. A cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. A gente viu que na transformação, a gente viu que muda, né? Então essas propriedades aí é percebida na cor, na textura, né? No brilho, no sabor e no odor. Veja alguns exemplos desse tipo de transformação. O primeiro exemplo aqui é a solidificação da água. A substância estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Sua forma e seu tamanho mudaram, mas seus constituintes não. Depois, fragmentação. A fragmentação é a divisão de um corpo em pedaços. Cada fragmento conserva as mesmas características do corpo inicial, apesar de ter menos massa e menos volume. Aqui é quando você parte, né? Como se estivesse estudando fração. Você divide um corpo em vários pedaços, né? Então ele diz aqui que você vai ter menos massa, mas em menos volume. Dilatação ou contração. Dilatação e contração é o aumento ou a diminuição do volume de um corpo quando se eleva ou se baixa sua temperatura. Na construção de ferrovias, é preciso deixar pequenos espaços entre os trilhos para permitir que eles se dilatem sem causar danos à estrutura. Da mesma forma ocorre na construção de pontes e viadutos. Caso não haja as fissuras, podem acontecer rachaduras nessas construções devido à dilatação do material.
Outra, transformações químicas. Vamos ver aqui. A composição da matéria passa por mudanças, né? Que a gente acabou de ver no vídeo, nos exemplos que o professor aqui nos deu. Ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a compostos diferentes. São transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar a ser o que era. O papel, ao ser queimado, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma das mais substâncias se alteram, dando origem aos compostos diferentes. Então, o papel, ao ser queimado, não retoma a sua forma inicial, claro, né? Ele virou cinzas. Forma inicial, ele se transforma em cinzas. Muitos materiais sofrem com a ação de alguns fungos e bactérias e por isso apodrecem. Também, se você tem uma laranja boa, uma maçã, e apodrecer, ela não vai voltar à forma que ela era. Então, aconteceu uma transformação química. Os gases que saem do cano de escape dos automóveis são resultantes de uma transformação química e queima de combustível que faz o motor funcionar. Agora aqui, decomposição. O material de origem orgânica, resto de seres vivos, sofrem uma transformação química que altera suas características específicas e é chamada de decomposição. Por causa da decomposição, os materiais se desgradam, tipo desgastar, né? E as substâncias que se compõem são liberadas no meio ambiente. É o que ocorre com as folhas e frutos caídos no chão das florestas. Neste caso, a maçã, por exemplo, altera sua consistência, sua cor, seu odor e seu sabor. E a outra transformação química pode ser por oxidação. É a transformação de uma substância ao entrar em contato com outra substância. Nesse caso, o metal se transforma em ferrugem pela ação do oxigênio. Outra transformação aqui é a combustão. Combustão é a queima da matéria que ocasiona a formação de outras substâncias. Agora a gente vai para a atividade, né? Fazendo a página 54. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com os estudos, podemos definir matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Depois, corpo, porção limitada da matéria, né? Só uma parte, um pedacinho da matéria. 2. Ao colocar 2 pedras de gelo em um corpo, Júlia percebeu que a água que tinha dentro esborrou, né? Marque a propriedade abaixo que responde o que ocorreu, depois explique-a. Então, a propriedade aqui foi impermeabilidade, porque a propriedade mostra que os 2 copos, né, não podem ocupar o mesmo lugar, porque tinha água e o gelo, quando derreteu, teve mais água. Então, dentro do copo não coube as 2 formas de água, né, que tinha lá. Agora vamos para a próxima questão. Só colocar uma coisa para não ficar só balançando aqui. Pronto. Leia a seguinte afirmativa. Nas transformações físicas, a substância pela qual a matéria é formada não passa por transformações? Essa afirmativa é correta? Sim. Por quê? Porque ela não passa por mudança na aparência e no tamanho. Pode mudar, mas não a composição. De que forma? A gente viu que se amassar o papel, se queimar o papel é uma transformação química. Mas se eu pegar o papel e só amassar, ele não vai deixar de ser papel. Se eu abrir a folha, ele vai ser papel novamente. Até se eu picá-lo em pedaços, ele não vai perder a sua essência de matéria, né?
Então vamos passar aqui para a próxima. Associe o nome da transformação física à sua característica: solidificação, fragmentação e dilatação. Dilatação é 3, é o aumento do volume de um corpo. É quando a água está no estado líquido e passa para o sólido, é 1. É a divisão de um corpo em pedaços, é o 2. Agora vocês vão observar a maçã aqui e ver qual foi a transformação que passou. A maçã não, é uma laranja. Uma tá certa, né, bem direitinha, boa. E a outra começou lá as bactérias a fazer o efeito. Que transformação é essa? A química, porque depois que as bactérias aí tomaram conta, né, não teve mais como voltar a ser a laranja. E agora a letra B, o que aconteceu com a laranja? Eu acabei de explicar, né? Entrou em decomposição, sofrendo a degradação das substâncias que a compõem, alterando assim as suas características. Então, ela deixou de ser aquela laranja saborosa para ser outro, um alimento em decomposição. E aqui a gente vai para a página 55. Deixa eu só dar uma olhada. Não, é só até a 56, gente. Para fazer a atividade mais... Não, até a 56, Tem a 55 e a 56. Então vamos lá. Qual é a diferença entre transformação física e química, né? A física, a modificação na composição do material. A química, as substâncias que formam a matéria não sofrem alterações. Depois, leia a informação a seguir e complete de acordo com as transformações que acontecem. Eu acho que até já passei essa atividade aqui para vocês, mas vamos corrigir, né? Paulinho dividiu em pedaços uma folha de papel. Essa transformação é chamada de fragmentação, né? O papel rasgado em pedaços. Depois ele queimou os pedaços, né? Na queima foi a combustão. E a primeira ação de Paulinho é um exemplo de transformação física, quando ele rasgou o papel. E quando ele queimou foi a química. Depois, vamos para cá para essa atividade de número 8. Explique com suas palavras como acontece a transformação abaixo, descrevendo se são físicas ou químicas, se são reversíveis ou irreversíveis. Olha a fatia de bolo e depois tem lá o lixo, né, o resto de comida todinho lá, cheio de mosca. Então vamos ver. A resposta aqui para vocês. O bolo mofado acontece que os fungos e as bactérias existem no ar e iniciam a decomposição do alimento. No caso, o outro lado é ferrugem, que tem lá no coisa de ferro. Eu sei que era as coisas dentro, né? Mas é o ferrugem que tá falando. No outro caso, a ferrugem, né? O ar e a água em contato com o metal faz com que ele enferruje. Nos dois casos, ocorre transformação química e irreversível. Agora vamos para a página 56. Nossa última página da atividade. Vamos focar aqui. Pronto. Observe a imagem e relacione-as ao número correspondente. Decomposição, oxidação e combustão. Qual é que vocês acham que é mais fácil aqui? Eu acho que a mais fácil aqui vai ser a combustão, que é a madeira queimada. Depois, a decomposição, que vem aqui a laranja apodrecendo e esse tomate também. Por último, a oxidação, que é aqui o ferrugem, né? Nas coisas de metais. Pronto. Próxima questão, né? Próxima e última. Observe as transformações e coloque se são reversíveis ou irreversíveis, né? A primeira, o gelo, vai voltar a ser água, então é gelo aqui. Eu acho que é gelo. Aqui tem o I, mas eu não sei se é gelo. Aqui tem I de irreversível. Depois aqui a queima, né? O sol queima irreversível. Depois o bolor aqui na comida, né? Fungos irreversível. E a última é o ferrugem.
ferrugem no carro, reversível. Certo? Agora essa daqui, essa primeira foto eu não sei se é metal, não dá pra mim não saber se é metal ou se é